Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente lança por aqui, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre duas funções que são bastante utilizadas na manipulação de dados, que vão te ajudar aí no seu dia a dia. São elas a função substituir e a função mudar. Então, olha só que legal o que a gente consegue fazer com essas duas funções. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de código do produto. E eu quero, olha só, esse código ele está feito da seguinte maneira: 3 letras, seguido ali de um hífen, né? Depois um A e 3 números, depois mais um hífen, depois 4 números. E aí, vamos supor que no meu dia a dia aqui eu precise, agora chegou um dia que eu preciso trocar o código desse produto. Né? Eu não quero mais que sejam 3 letras e depois o hífen. Eu quero que sejam 3 letras e depois um cerquilha, depois um mais, depois um outro caractere. Como que eu posso fazer utilizando a função substituir? Então, quando que a gente utiliza a função substituir? Quando eu quero substituir algum caractere ou uma parte de um texto e eu quero substituir por outro. Então, olha só como que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui a função substituir. Ele vai pedir para mim qual é o texto que eu vou fazer essa substituição. Então, eu vou substituir aqui a minha célula A3, ponto e vírgula. Aí ele vai me perguntar assim, qual que é o texto antigo? Ou seja, o que é que eu quero substituir, né? Dar um replace aqui, que a gente fala em inglês, né? O que eu quero substituir? Eu vou deixar entre aspas, porque é um texto, né? Eu vou substituir o hífen, que é o tracinho ali que eu quero substituir, ponto e vírgula, pelo novo texto. Nesse exemplo aqui eu quero substituir por um cerquilha. E aí a função substituir, ela tem o quarto argumento, que é o número da ocorrência, ou seja, quantas vezes ele vai procurar o hífen e vai substituir pelo cerquilho. Então, se eu deixar sem nada, né, se eu não colocar o quarto argumento aqui, ele vai substituir tudo. Não é isso que eu quero. Tanto o primeiro hífen quanto o segundo hífen ele substituiu. Eu quero dizer para ele que ele vai fazer isso só uma vez. É só o primeiro hífen que eu quero. Então, eu vou voltar aqui na minha função, substituir, né? E aí eu vou dizer para ele, ó, ponto e vírgula, o número de ocorrência, né, o número da ocorrência é um só. Então, a primeira vez que ele encontrar a ocorrência é que ele vai fazer e vai parar. E dou um Enter. Agora sim, ele substituiu a primeira aqui ocorrência, né, do hífen e manteve o segundo. Então, substituir aqui o meu código. É assim que a gente utiliza a função substituir. E a função mudar, ela serve também para a gente mudar um texto antigo para um texto novo, mas os argumentos são um pouco diferentes. Então, olha só. Vamos supor agora nesse exemplo que eu queira aqui, ó, atualizar todos esses códigos do meio aqui, ó, o A330, A320, A321, tudo para A380, vamos supor, ok? Então, todos esses dados aqui do meio, né, eu quero mudar para A380. Como é que eu posso fazer isso de forma prática? Utilizando a função mudar. Então, olha só como é que a função mudar funciona. Você passa para ela, né, vamos lá, o igual a mudar, e ele vai te perguntar qual que é o texto antigo, depois ele vai te perguntar qual que é o número inicial do caractere que a gente vai começar, depois quantos caracteres para frente a gente vai considerar e depois qual que é o novo texto. Então, para entender como que isso funciona direitinho, olha só, eu fiz uma tabelinha aqui para auxiliar, que é o seguinte. Aqui eu tenho o mesmo valor aqui, ó, o mesmo valor de A3 eu tenho aqui, só que escrito por extenso um caractere em cada célula. Então, nesse código aqui eu tenho 13 caracteres, ok? E aí eu vou utilizar a função mudar, olha só, igual a mudar. Então eu vou mudar o texto antigo que está aqui em A3, ponto e vírgula, eu quero mudar esse código do meio aqui, ó, né, o A330. Então eu vou pegar do caractere 5, né, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5... Tem que lembrar que o hífen também é um caractere. Se fosse espaço, ele também ia contar. Então, é o caractere 5, começando no 5. Eu vou 4 para frente, né? 1, 2, 3, 4. Eu quero mudar os 4 próximos. Então, ponto e vírgula, número de caractere 4. Ponto e vírgula. E o novo texto é o que eu quero mudar. Eu quero mudar aqui para A380, por exemplo. A380. E fecho parênteses. Aí sim ele vai mudar só aquele pedacinho do meio. E eu posso expandir isso para todo mundo. E aí, gostou dessas duas funções? Conta aqui para mim nos comentários o que você tem achado dessas aulas e compartilha com um amigo.
seu que precisa saber mais de Excel. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.